E aí, gente, beleza? Estamos aqui no primeiro vídeo do ano. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Eu quero te desejar feliz ano novo, muita paz, muita saúde neste novo ano. Que Deus possa realizar os teus sonhos. E vamos pro vídeo. Esse vídeo vai ser um vídeo bem diferente de todos os outros que eu já gravei. Até porque eu não vou editar este vídeo, eu tive alguns probleminhas com o computador os últimos meses que passaram. Eu acho que em agosto meu computador começou a apresentar alguns problemas e eu fiquei sem editar, sem produzir vídeos por conta disso. Eu falei assim, Deus, vou deixar de fazer os vídeos por conta de um computador quebrado? Aí ele, não, faz um vídeo sem edição então eu tô fazendo esse vídeo aqui sem edição. Espero que fique legal, que fique interessante para você que está vendo. E se você gostar, deixa uma curtida aí, deixa um comentário. A gente vai seguindo. Pessoal, como você viu aí na legenda, no título, né? Nós iremos falar sobre estar entre coisas velhas. É até interessante, né, começar um ano com um tema como este, mas a ideia que eu quero falar contigo neste vídeo é um paralelo que existe entre dois textos bíblicos e que me chamou a atenção e eu disse, poxa, eu acho que vai ser bem legal estar compartilhando com a galera este paralelo. E o primeiro texto, ele está lá em 2 Coríntios 5,17, que diz o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente tem a primeira coisa velha, né? As coisas velhas já passaram. Esse texto eu acho que não é novidade para ninguém, ele fala sobre a vida que nós tínhamos antes no mundo. Eu sei que essa vida no mundo não é realidade para todos, alguns até hoje nunca experimentaram do mundo, graças a Deus, não tem nada de bom lá para você, mas assim como eu e algumas outras pessoas, nós viemos de uma outra realidade, onde a gente experimentamos festas, sexo de qualquer forma e drogas, tudo que de fato o reino de Deus, essas coisas no reino de Deus não existe valor algum se não tiver agregado ao propósito de Deus, né? Que, por exemplo, sexo depois do casamento existe um certo propósito para isto e não pode ser feito de qualquer forma ou com qualquer pessoa, enfim, a gente sabe dessas coisas. Então esse primeiro texto aqui ele aponta para uma vida velha que nós tínhamos no mundo e que agora ela se passou para uma vida nova com Deus, uma vida cristã. Aí existe um novo texto aqui, um outro texto que eu quero deixar aqui, que é Apocalipse 21:4, que diz o seguinte. Isso que é interessante, que ele começa assim, ó: ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. Eu separei aqui, eu tô com esses textos aqui nas Bíblias, eu separei duas Bíblias aqui, tá certo? Para falar sobre esses textos. E é interessante porque existe uma fina sintonia entre esses dois textos. E as duas palavras que se repetem traz uma ideia totalmente diferente de um texto para o outro. Por exemplo, no 1 de Coríntios ele fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E no de Apocalipse 21:4, deixa eu pegar aqui pela minha Bíblia aqui, deixa eu colocar aqui Apocalipse 21:4, até marcado aqui, pronto. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, as coisas velhas já passaram. Então a gente está vivendo entre essas duas coisas velhas. Então sabe o que é legal? É porque acontece o seguinte, a gente estava no mundo, veio para o mundo cristão, né? Um mundo onde a cruz ela representa esse símbolo maior de redenção, de amor, mas existe um outro momento que é melhor que este que nós estamos passando. Se a gente pudesse representar matematicamente, seria assim, ó. O mundo é menor
que é a cruz, que é a vida cristã, e a vida cristã é menor que a vida com Deus na eternidade. Então, o que Jesus está querendo nos dar a ideia? Que por mais que a gente esteja nessa vida cristã, por mais que seja bom, não se compara àquilo que está por vir. Por quê? Porque se a gente for ver algumas características das vidas que nós já tivemos, quando eu falo isso, aquelas pessoas que experimentaram a vida no mundo é tipo, você tem dificuldades sem soluções imediatas. Às vezes você tem até soluções temporárias, mas não são soluções duradouras. Já na cruz, você continua com dificuldades, você continua com problemas, mas você tem a solução do seu lado. O Espírito Santo te acompanha, te ajuda, te guia, te consola. E aquilo que Jesus fala tem uma certa ligação direta quando ele diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a vida com Cristo, é uma vida com dificuldades, com felicidades, com milhões, um mix de sentimento, mas com soluções. Já aquela vida que está por vir é uma vida no eterno. E lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dificuldades. Então é isso que eu quero falar para você. Nós cristãos estamos entre duas coisas velhas. Uma nos traz a realidade de quem éramos e quem somos agora. E a outra nos dá a ideia e a esperança de que por mais que essa vida seja boa, a vida com Cristo na eternidade é bem melhor. Eu me pego imaginando às vezes que tudo que a gente faz aqui é para a glória de Deus, para trazer o eterno para cá. Isso é fantástico, né? E é interessante também você ver por um outro lado. De fato, a gente tem que mostrar esse lado do eterno na Terra, mas eu creio que existem momentos específicos para cada coisa. Desculpa. E eu creio que Deus ele quer revelar para nós que as coisas reveladas pertencem a nós e as coisas ocultas pertencem a Ele. Então tudo aquilo que foi revelado a nós através das Escrituras, como você conseguir ler as Escrituras de uma forma coerente, né, acompanhando as narrativas, aquilo que o narrador, aquilo que o autor ele te aponta, né, todos esses paralelos, todas essas tensões. Eu creio que a gente vai aprendendo e com esse aprendizado a gente vai percebendo que há algo bem maior, né, que transcende tudo aquilo que a gente já conhece, né, e essas pequenas nuances, elas nos dão a ideia de que por mais que a gente continue com algumas dúvidas, existe algo maior e essas coisas maiores estão ligadas diretamente ao nosso futuro com Deus. E já que a gente está no novo ano, eu não poderia deixar de falar sobre o que a gente pode fazer neste ano para mudar a nossa realidade. Eu acho que esse é uma das grandes dúvidas, né? O que a gente pode fazer para mudar a nossa realidade. Antes de eu comentar sobre isso, eu quero indicar para vocês 2 livros para você ler este ano, se possível. O primeiro livro que eu quero indicar é Heróis da Fé, é escrito pelo Orlando Bonner. Eu não sei se é assim que a pronúncia do nome dele, mas eu vou deixar aí na descrição e se alguém quiser emprestado, eu já deixo disponível, tá certo? O meu livro de Heróis da Fé, que eu ganhei, tá certo? De uma professora minha, do Instituto de Vencedores. Ah, não. Esse aqui, desculpa, eu confundi. Esse que eu ganhei de um irmão que trabalhou comigo em 2015 e ele me deu 3 livros e esse aqui foi um dos livros que ele me deu. Obrigado, irmão Jackson. Show de bola. E esse aqui também é um livro que eu quero indicar para você este ano, que é Favor ou Competência. Qual a diferença entre favor e competência? O bispo Robson Rodovalho ele fala muito bem, explica muito bem entre a diferença e esses paralelos que existem entre o favor de Deus e a competência humana, tá certo? E basicamente o livro diz o seguinte, que o favor de Deus abre portas e a nossa competência nos estabelece, né? Nos faz permanecer na porta que Deus abriu.
Muito bom estes 2 livros aqui para você começar o ano com tudo. E também queria falar sobre os sonhos, né? Por exemplo, aqui eu tenho, vou abrir com vocês aqui algo pessoal. Eu tenho aqui meus livros dos sonhos, agenda no caso. Esse aqui é a agenda de 2015, ano profético da restituição. Eu tenho aqui a agenda dos sonhos de 2016. Né? Aqui eu tenho o ano profético da excelência. Aqui eu tenho a agenda de 2017, né? É o ano da plenitude, tá tudo bem feitinho aqui. E atualmente eu preenchi e estou preenchendo ainda a agenda dos sonhos 2018 com o tema profético Novos Avanços. Então eu quero te desafiar a fazer sua agenda. Muitas dessas coisas que eu já coloquei aqui, Deus já me deu pela sua misericórdia, pela sua multigraça, por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, que transcende até mesmo o nosso entendimento. Só um minuto. E eu quero te desafiar a fazer também uma agenda dos sonhos. Porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é achar que as circunstâncias, elas revelam quem nós somos, mas na verdade não é isso que Deus quer que a gente venha achar. Porque, segundo a Bíblia, as circunstâncias que a gente vive não falam de quem somos. Por exemplo, tem uma frase muito escrota, que eu acho que não foi, eu tenho certeza que não foi inspirada por Deus, que é aquela que diz o seguinte, que os ventos levem aquilo que não me traz, sei lá, tipo, coisas boas e deixem aquilo que é bom, alguma coisa desse tipo, que é no Instagram, eu esqueci qual é a frase, mas é mais ou menos essa, que os ventos façam alguma coisa por mim e tal, e leve, e traga aquela coisinha assim. Mas na verdade, a Bíblia nos aponta que o vento, ele meio que não tá nem aí pra gente. Na verdade, o vento, se ele pudesse interagir com o ser humano, ele diz assim, bicho, eu tô aqui fazendo o meu papel, mas eu não tô ligando pra ti não. E lá em Eclesiastes, deixa bem claro, no texto de Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, muito bom, diz o seguinte, quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Então essa aqui é uma grande realidade. Eu quero que isso fique no teu coração. Não espere que o vento te leve alguma coisa, o vento traga alguma coisa, não. Não espere as circunstâncias mudarem, não espere o tempo mudar. Na verdade, o que você plantar, você vai colher. E às vezes, por mais difícil que seja para entender, a gente vai ter que plantar coisas em momentos difíceis. Não sei se você sabe, mas deserto é lugar de Deus abençoar, de Deus alimentar. Olha, você já percebeu que quando o pessoal saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, Deus os alimentou com maná? E é interessante porque essa história se repete quando Deus estava ensinando uma multidão, onde eles estavam no deserto, e os discípulos falaram, Jesus, está ficando tarde. Jesus, olha, se a gente despedir esse povo agora, eles vão morrer de fome. O que vai acontecer? O que vocês têm aí? A gente tem uns pães, tem uns peixes. Beleza, está tranquilo. Deus multiplicou, Jesus multiplicou, fez a multiplicação dos pães e alimentou aquele pessoal no deserto. Então, deserto é lugar também de alimentar as pessoas. Tá? Então, eu creio que este ano a gente vai ter a oportunidade, mesmo nas piores situações, mesmo nos piores momentos de mais tensão da nossa vida como cristão, como pessoa, não esquecendo o lado humano e nossas limitações, a gente vai ter a oportunidade de alimentar outras pessoas, fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom, e isso vai ser bacana. E complementando aqui, para a gente finalizar o nosso vídeo, eu quero realmente que você saiba de uma coisa. A nossa vida é boa, a nossa vida cristã é maravilhosa, mas por mais que exista dificuldades nesta caminhada que a gente está agora, no futuro Deus reserva pra gente um lugar bem melhor, onde não haverá choro, onde não haverá luta, nem dificuldades. A maioria dos pregadores de hoje dizem que Deus está levantando uma geração de adoradores que irão fazer diferença nesta terra. Eu também acredito nisso, mas eu também acredito que Deus, ele procura às vezes apenas um coração sincero para usar. Então,
um pouco diferente daquilo que tem sido pregado, eu peço que Deus ele levante pelo menos em 2018 alguém disponível a ser usado por Deus para fazer a diferença. E eu oro que esta pessoa seja você, tá certo? Pessoal, obrigado por me acompanhar até aqui. Um vídeo sem edição, acho que fica um pouquinho chato, mas eu creio que Deus falou ao seu coração da mesma forma que falou ao meu, tá certo? Que 2018 seja um ano incrível na sua vida, que você trilhe caminhos maravilhosos, que você tenha foco na cruz de Cristo e saiba que Ele pode resolver todos os nossos problemas, tá bom? Fica na paz, fica com Deus. O que você plantar agora em janeiro vai falar muito lá no final do ano a seu respeito, aquilo que você faz, aquilo que Deus quer que você faça. Então, busque a vontade do Senhor e procure crescimento, tá certo? Todas as áreas da sua vida. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais.